Vanessa Grassotin. De fato, tivemos uma reunião agora lá na CCJ e ela continua. Eu estava lá desde as 10 horas, quando começou, e Vossa Excelência também. E, para mim, o único consenso que percebi lá, mesmo aqueles que são favoráveis à reforma, é que o Senado tem que cumprir o seu papel de casa revisora. Isso foi unânime. Eu não vi nenhum daqueles que estavam lá, 3 contra e 3 a favor, que defendeu que o Senado tinha que aprovar na íntegra esse projeto que é um monstro que veio da Câmara dos Deputados. São 200 alterações, 117 artigos, depois vem incisos e parágrafos, e todos disseram, o Senado que cumpre a sua parte. Como nós, alguns disseram, cumprimos na Câmara dos Deputados. Discutimos e votamos. Teve emendas, teve alterações, chegou com 7, como eu digo, terminou com 117 artigos. E o Senado aqui quer dar o carimbo simplesmente em cima, sem deliberar os equívocos que o próprio relator reconhece que existem no projeto. Mas, senador Ângela Portela, eu, na verdade, pretendo fazer um pronunciamento que vai na linha de mexer na parte, na sensibilidade, eu diria, na sensibilidade dos senadores e senadoras. Por isso, o artigo que eu trago hoje é a humanização da política, com foco na reforma trabalhista e também previdenciária. Irmã Dulce, inesquecível, perguntava, o que fazer para mudar o mundo? Ela mesma respondia, amar o próximo como a si mesmo. O amor pode, sim, vencer o egoísmo, a avareza, aquele que só pensa em ficar rico e cada vez mais bilionários. O mundo está tão sem compaixão, individualista, interesseiro, disperso, medíocre, fanático, atribulado. Será que perdeu a condição de humanidade, de humanização? Em nome do poder econômico, guerras e mais guerras por todos os cantos do planeta. Matam pessoas de todas as idades. A fome mata na mesma proporção, se não até maior. E com essas reformas, a fome e a miséria só vai aumentar no Brasil. Será que os homens e as mulheres se fecharam em seus próprios universos e se esqueceram que a vida só vai evoluir através da compreensão de que não vale a pena isolamento e pensando somente no seu bem individual? Até porque somos espíritos. Sim, somos espíritos. Estamos tendo essa maravilhosa experiência de sermos seres humanos, de melhorar. Espíritos em carne. Na essência, os dicionários descrevem a humanização como a ação ou efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano, tornar benévolo, tornar afável. A humanização é um processo que pode ocorrer em várias áreas, na medicina, na farmacêutica, na indústria, nas ciências, na história, na sociologia. Sempre que ocorre a humanização, cria condições melhores e mais humanas para os trabalhadores de uma empresa, por exemplo, trabalhadores do campo e da cidade, melhorarem a sua qualidade de vida, ou seja, terem o direito a viver, trabalhar e morrer com dignidade. Os mestres filósofos ensinam que o processo de humanização implica a evolução do homem,
pois ele tenta aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio envolvente. Voltaire nos legou uma expressiva reflexão e que pinta com cores bem vivas esse quadro não tão belo. A política tem a sua fonte na perversidade, é o que nós estamos vendo aqui nesse Congresso Nacional, e não da grandeza do espírito humano. Senhora Presidenta, senadora Regina Portela, a política não é desumana, ela está desumana. Ela deixou de ser um meio e tornou-se um fim para que os homens e grupos cheguem ao poder e nada mais. A política deve ter como horizonte, como fim, o bem coletivo, e não só o interesse daquele que faz político, olhando para o seu interesse pessoal. Ou seja, um ambiente de prosperidade para todos, sem exclusão, sem discriminação. Infelizmente, a ordem mundial vai justamente contra a humanidade. Ela sempre esteve contra a humanidade. Ela retalha, corta a miúde, corrói, faz sangrar com traços cirúrgicos o núcleo evolutivo da humanidade tão falada aqui por mim. Ela cria maniqueísmos para separar, para reinar. Alguém diria, mas como assim? Isso é visível nas políticas que os governos mundiais e regionais colocam em prática ou tentam assimilar. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, Alemanha, Itália. Mas vamos olhar para o Brasil. Há 13 anos, avançamos em muito na lógica do desenvolvimento social. E isso foi uma divisão política notável, pois, em vez de excluir, fez com que a roda girasse ao sentido contrário. Fez que a roda girasse ao contrário, no sentido anti-horário, mas observem bem, no sentido certo, correto, humano, solidário, que é o da inclusão. Nesse momento, o nosso país atravessa um dos mais tristes episódios da recente República. Nem falo aqui de tantos casos de corrupção e outras mais. Estamos em plena arena de guerra, em combate contra duas reformas apresentadas pelo atual governo, que está sendo processado agora. E vem aqui para o Congresso a denúncia. Reformas estas: a trabalhista, que rasga a CLT, e a previdenciária, que privatiza a Previdência Social. Primeiramente, a tentativa de aprová-las não ajuda em nada o aprimoramento do sistema democrático brasileiro. Por que digo isso? Elas estão ocorrendo a toque de caixa, inclusive com ameaças de todo dia botarem requerimento de urgência, para não dizer de goela abaixo, sem nenhum diálogo e um debate mais profundo, como eu vi hoje pela manhã. Os próprios debatedores, mesmo aqueles que são favoráveis à reforma, dizendo: não há tempo, como é que eu vou explicar? Como é que eu vou defender meu ponto de vista em 200 alterações? Eu dizia, foi vocês que mandaram para cá. Eu dizia para o relator, deputado Rogério Marinho, para se ter uma ideia, conforme especialistas, essas duas reformas trarão prejuízos diretos para mais de 100 milhões de brasileiros. Indiretos, vamos chegar a quanto? A 200 milhões? Um absurdo, um caos, um crime contra a nossa gente. Mas vamos à reforma trabalhista, que é o foco da nossa fala, que vai votar na CCJ amanhã. O que o governo do Sr. Temer está propondo nesse PLC 30 é algo comparável à revogação da Lei Áurea. Se essa reforma for aprovada, fica decretado: a liberdade deixa de existir. Os livres agora são cativos. Isso é a desumanização da ação política. O homem deixa de ser o centro do universo e transforma-se
no opressor de si mesmo. O país passa a ser uma grande senzala, agora não só de negros, como no passado, me lembro aqui dos meus antepassados, mas também senzala onde estarão brancos, negros, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores e trabalhadoras. Não podemos aceitar. Não somos coniventes e nem mesquinhos, ao ponto de aceitarmos que isso é um processo natural do mundo do trabalho e que o Brasil não pode fugir a tal de ordem mundial. Sim, o Brasil tem que estar sintonizado com o mundo, mas a essência de um país soberano é seu povo, é a sua gente. Uma nação não se constrói tão somente com números e gráficos. Ela se estabelece por opção política e equilíbrio entre o justo, o necessário e o humano. Senhoras e senhores, essa reforma é inaceitável. Todos os seus artigos, já falei, almoço em 30 minutos. Vão lá, senadores e deputados, tentem almoçar em 30 minutos. Mandem a sua esposa, senadores e deputados, que está grávida, atuar em área insalubre, penosa e periculosa, inclusive amamentar. Quem das senadoras aceita isso? Quem quer que as nossas companheiras, sejam namoradas, sejam esposas, atuem na sua atividade grávida em área insalubre? Isso sim vai contra a ordem mundial. Nem vou falar de todos os pontos, acordo individual, que acaba com a negociação coletiva e com a participação dos sindicatos para proteger o trabalhador. Trabalho intermitente e vergonhoso, hoje condenados por todos que estavam naquela audiência pública, porque ninguém defendeu o trabalho intermitente, porque sabe que ele é cruel, é o teu salário por hora, sem direito a 13º, fundo de garantia, previdência. E na hora da indenização vai receber o quê? Não tem indenização. Férias parceladas, vamos parcelar as férias dos parlamentares também. Vamos dizer que eles têm que tirar férias só quando não tiver atividade aqui, e a atividade aqui todo mundo sabe que é terça, quarta e quinta. Segurança no trabalho, terceirização sem limite, inclusive, da atividade fim, todos sabem, e eu já repeti aqui, repito, cada 5 mortes no trabalho, 4 é de terceirizados. Cada 10 acidentes, 8 é de terceirizado. Poderia aqui, que eu tenho uma página inteira, e hoje a juíza Adelaide disse com muita firmeza, a mulher é a grande sacrificada, a grande prejudicada nessa reforma covarde, porque a covarde, sim, ataca principalmente os mais fracos. Blindagem patrimonial, olha, tem um artigo que trata disso. Quem ganha com isso? Somente, de novo, os poderosos. Horário de almoço, reduzo aqui, simplifico, querem passar para 30 minutos. Oxalá vocês consigam fazer isso aqui. Nem aqui fazem isso. Calcule numa linha de produção. Senhora Presidenta, vou agora para o final. A CCJ vai votar amanhã. Eu tenho muita esperança que a sensibilidade, a solidariedade, o respeito ao próximo, repito, como dizia a irmã Dulce aqui na abertura, daqueles que querem e devem amar o outro como a si mesmo, se bote sempre no lugar do outro antes de votar essa reforma. Vocês gostariam de ver seus filhos, seus amigos, seus tios, sobrinhos, parentes e até avós trabalhando nessas condições? Duvido, duvido. Por isso eu digo, senhor presidente, e aqui eu termino, o melhor para o Brasil e para o povo brasileiro é que o processo dessa tragédia anunciada pare, sinal vermelho, suspendam essa votação. O país está numa fase conturbada,
Os poderes não se entendem nos seus próprios espaços. Os senadores estão em conflito, estão constrangidos, percebo, que não querem votar, mas estão sendo obrigados a votar por ordem do seu chefe. Já é interessante que hoje o próprio líder do governo, numa matéria que eu tenho comigo, diz: não, o governo, isso não é pauta do governo, isso é pauta do Congresso. O próprio governo lava nas mãos. Espero que o Senado não faça isso. Está aqui a matéria comigo, falei de manhã e falo aqui, isso é pauta do Congresso, não é pauta do Temer. Não querendo mais ficar com essa bomba no colo. Alguém tem que ser o pai da criança. Mas eu ainda penso que é possível construirmos um entendimento que vá na linha do bom senso. É preciso coragem e decisão, e não agir como Pôncio Pilatos, lavar as mãos, em que entregou Cristo dessa forma para ser crucificado. Agora aqui nós estamos entregando o povo para ser crucificado. Termino com a frase do poeta português Fernando Pessoa: a sensibilidade conduz normalmente à ação, o entendimento e a contemplação. Fica aqui o apelo, senhores e senhoras, senadores e senadoras. Vamos conversar com o presidente dessa casa, senador Eunício. Eu não gostaria de que nenhum dos 81 senadores colocasse no seu currículo que ele foi um dos autores, no ano de 2017, da revogação da Lei Áurea. Eu espero muito mesmo, dessas reuniões que começaram a acontecer, grupo de senadores independentes, reuniões na casa do senador Eunício, reuniões nas lideranças, que façamos tantas reuniões quanto for necessário. Vamos trabalhar de segunda a domingo, buscando um entendimento que vá na linha de evitar que esse projeto seja aprovado. Eu estava aqui na sexta-feira, o plenário estava vazio, fiz esse mesmo apelo, senador Cidinho, da cadeira que você está sentado. Faço hoje de novo, porque aqueles que assistiram pela internet, que eu botei a fala na internet, pediram a mim que eu repetisse o pronunciamento que começou com a fala da irmã Dulce. O amor pode sim vencer o egoísmo. Muito obrigado, presidente Cidinho, pela tolerância de Vossa Excelência e a tolerância também da senadora Vanessa. Obrigado, e a paciência senador. da senadora Angela Portela.